Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Mose e vou acompanhar vocês nessa primeira parte da nossa jornada do investidor. Nessa aula número 1, nós vamos verificar o seu perfil financeiro. Por que é tão importante ter um perfil financeiro? A gente precisa saber em que ponto, em que momento você está na sua questão financeira, que tipo de perfil você tem e dentro desse perfil você conseguir aí se organizar e conseguir seguir uma linha para iniciar a sua questão de jornada financeira. Então, primeiramente, a gente vai entender um pouquinho do que são cada perfil, né, como que funciona cada perfil e no final você vai escolher aquele que você mais se encaixa no seu momento atual. E a partir dele, nas próximas aulas, você vai evoluindo para conseguir aí fazer a sua reserva financeira, que é o que a gente tanto busca. Perfeito? Então, o que é um perfil financeiro, né? Um perfil financeiro é um conjunto de características que cada pessoa possui individualmente, né, da forma de gastar o seu dinheiro, né? Então, existem pessoas aí que são mais conservadoras com dinheiro, outras que são mais arrojadas, mais gastadoras, algumas mais econômicas. Então, o jeito de você lidar com o seu dinheiro normalmente é um jeito único de ser. Então, dentro desse seu jeito único, a gente precisa saber onde você se encaixa no perfil financeiro, tá? Então, como eu comentei, cada pessoa tem um perfil diferente, né? Mas a gente precisa saber que forma, né? Que tipo de perfil é o seu. Então, a gente elencou aqui 5 perfis, que são os mais usados aí nos estudos, né? Para ver qual que você está nesse momento, tá? Então, o primeiro perfil aí é o perfil do poupador, tá? Então, o que é uma pessoa poupadora? É uma pessoa aí que sabe que é importante guardar, tá? E ela se restringe a algumas coisas para poder ter uma reserva, tá? Então, ela troca aí o consumo presente dela por um consumo futuro, tá? Então, é um perfil aí que ele tem, normalmente ele é bastante conservador, tá? Então, ele tem um pouco de medo de estudar, até de entender novas questões que possam aí aumentar um pouco a rentabilidade do dinheiro que ele poupa, né? Então, se essa pessoa aí tiver um pouquinho mais de buscar, enfim, um pouquinho mais de aulas, igual você está fazendo aqui com a Blocos, essa pessoa consegue chegar à questão financeira a bastante acelerada, aí, né? Independência financeira bastante acelerada. Porque ela tem de ponto forte aí muita disciplina, ela tem uma capacidade de economizar muito grande, né? E ela tem um potencial de enriquecimento muito grande também, né? Grande não quer dizer rápido, tá? Essa pessoa, ela poupa, ela pode ao longo do tempo conseguir chegar na independência financeira dela, né? Então, de ponto fraco, que eu não vejo como um ponto fraco para esse perfil, mas a gente elencou aqui que ela se conforma com um padrão de vida mais simples. Mas tem muita gente que um padrão de vida simples não é problema, não seria um ponto fraco, né? Só ela tem de ponto fraco mesmo a restrição a novas experiências, ou seja, ela fica com muito medo de até de entender onde o dinheiro dela vai ser elencado e acaba buscando aqueles investimentos que não rendem muito, então o potencial de riqueza dela acaba reduzindo um pouco aí. Mas é um perfil que está no caminho certo. Então, se você já é um poupador, você já está no caminho certo, tá? O próximo perfil é o perfil dos gastadores, né? Então, o perfil do gastador, ao contrário do poupador, né, ele não se preocupa muito com o momento dele atual, né? Ele, como diz ali, ele mede a vida pela largura, né, e não pelo comprimento dela. Então, sempre que ele ganha, ele está gastando, ele não tem uma reserva de emergência, tá? O que é muito ruim para esse perfil, né? Então, ele está sempre pensando no agora e nunca no amanhã. Um perfil gastador, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo mundial de pandemia, é um perfil muito perigoso, porque se ele perde a fonte de receita dele, né, ele fica um pouco perdido, né, e pode se complicar bastante aí pela questão de não ter uma reserva financeira, né. Ele tem de ponto fraco, de ponto forte, desculpa, hábitos poucos rotineiros, então ele está sempre fazendo alguma coisa nova, inventando alguma coisa nova para gastar o dinheiro, né? E ele está sempre aberto aí a muitas tendências e hobbies, né? E ele tem de ponto fraco uma insegurança em relação ao futuro, como eu comentei, ele não sabe ali na frente se pode acontecer uma pandemia ou ser demitido, alguma coisa assim. Então ele depende muito do emprego dele, né? Então ele fica muito
dependente desse emprego e dessa renda, né? Então é um perfil aí que precisa parar, sentar e fazer as contas dele, fazer sobrar dinheiro para conseguir aí montar uma reserva financeira, uma reserva de emergência, certo? O terceiro perfil aí é o perfil dos descontrolados, né? Esses não sabem quanto dinheiro entra e nem quanto dinheiro sai, né? Na verdade, eles até sabem quanto dinheiro entra, mas não tem um controle desse dinheiro. Então, o salário cai na conta, às vezes eles têm uma outra receita de algum outro negócio, ou de um aluguel, ou enfim, ou ganham algum dinheiro com a venda de alguma coisa e vai jogando lá na conta, né? Então, ele está sempre gastando, enfim, entra dinheiro, sai dinheiro, ele não sabe normalmente o que ele tem, né? Então, gasta no cartão, no final do mês a fatura chega, é sempre uma surpresa para ele, né? Às vezes falta dinheiro na conta, pode acontecer, porque não quer dizer que o descontrolado ganhe muito dinheiro, porque a pessoa pode ter um rendimento curto e ser um descontrolado também, né? Então ele está sempre, pode usar às vezes o cheque especial, paga juros para o banco, paga o cartão pela metade. Então é uma pessoa aí que fica um pouco complicada nessa bola de neve, né? Então ele não tem nada de ponto forte, né? Ele tem zero aí de ponto forte, justamente porque ele não tem controle nenhum, né? Essa pessoa tem que sentar, né? Planilhar, tentar saber tudo que ele ganha, tudo que ele gasta, para conseguir ajustar aí um caminho e fazer sobrar um recurso para montar a sua reserva de emergência, né? Então, de ponto fraco ele tem indisciplina, ele paga muitos juros desnecessários também, e ele é bastante desorientado, né? Uma pessoa aí que não consegue parar para arrumar suas contas, ou às vezes ele até tenta, mas acaba desistindo logo na frente, né? Então, isso demora um pouco, né? Não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, né? Então, ele deve aí começar a trilhar esse caminho de organização, tá? Temos aqui como quarto perfil, o perfil dos desligados, né? Esses gastam menos do que ganham, né? Mas não sabem aí o que sobra, né? É uma pessoa que tem uma possibilidade de guardar um recurso, né? Ela tem um recurso a mais, um dinheiro que sobra, né? Mas também é meio desligado com a questão de finanças, né? Às vezes o banco oferece um tipo de investimentos, entre aspas, ele não tem um controle, não sabe quanto rende, quando vê aquele investimento que ele fez não está rendendo nem a inflação, né? Está perdendo aí dinheiro ao longo do tempo. Essa questão a gente vai ver nas aulas mais à frente, né? Então é um perfil também que não tem muito controle das suas questões financeiras, né? Então ele tem de ponto forte folga financeira, né? Então é uma pessoa que tem um recurso, ganha um recurso bom, gasta menos do que ganha, mas realmente não consegue reduzir os gastos porque não sabe, né, o que está gastando, enfim, é um pouco desligado, né? Ele é muito parecido com o descontrolado, mas o desligado tem uma folga financeira, né, o que dá a ele uma vantagem de se organizar muito mais rápido, né? Mas ele tem de ponto fraco aí a incapacidade de estipular e atingir um objetivo, né? Às vezes até ele cria um objetivo, cria uma meta, mas não consegue alcançar porque ela fica lá, como não é uma meta, né? É uma meta, mas não é uma meta. Enfim, ele cria, mas não consegue atingir aí ao longo do tempo, né? E normalmente ele é muito cedo para pensar, ele acaba não pensando na aposentadoria, é muito cedo para tudo, né? Então ele fica um pouco restrito aí a essas novas ideias, né? De sentar e conseguir se organizar financeiramente, tá? E o nosso último perfil é o perfil dos financistas, né? Esse que sim aí é rigoroso com controle de gastos. Essa pessoa já sabe fazer uma planilha financeira, né? Ela já tem controle de tudo que ela gasta e de tudo que ela ganha, né? Receitas e despesas, e sabe exatamente o que sobra no final do mês, né? E também sabe o que fazer com o que sobrar, aonde investir, aonde alocar o dinheiro para render um pouco mais, render um pouco melhor, como fazer uma reserva de emergência, né? Então é uma pessoa aí que já tem um certo conhecimento, né? Vai atrás para entender como que funciona e saber alocar o seu dinheiro de forma aí bastante tranquila, né? Eu diria que o financista é um poupador evoluído, tá? Porque o poupador ele tá lá, ele já tem essa ideia de fazer as coisas, mas tem muito medo. Então assim que ele conseguir evoluir, né, o poupador acaba virando um financista, né? Então é um perfil aí que tende a enriquecer de forma bastante saudável e até rápida, de acordo com os outros perfis, né? Então ele tem de ponto forte a facilidade de desenvolver planos, né, e criar uma meta e atingir uma meta. Ele bota algumas metas de objetivos e consegue atingi-las,
né? E de ponto fraco aí, às vezes ele é um pouco boicotado, porque é uma pessoa que vai no mercado com a calculadora, é uma pessoa que pesquisa antes de comprar. Muita gente faz essas pesquisas antes de comprar, mas é uma pesquisa aleatória, depende do momento, do produto, não é uma questão que fique sempre no dia a dia. Já o financista, ele faz isso, ele pesquisa exatamente tudo, né, para ver onde ele consegue comprar mais barato, onde ele consegue fazer sobrar um pouco mais. Então é um perfil aí já muito evoluído e dentro dos padrões aí para conseguir fazer uma reserva financeira muito rapidamente, certo? Então, qual foi a ideia dessa primeira aula? Que você saiba, se você parar e fazer o seu perfil financeiro, né, você entender que momento você está, certo? Porque a gente precisa saber que momento você está, que tipo de perfil você é, para mais à frente aí conseguir fazer uma evolução. Eu vou mostrar agora um pouquinho como que funciona uma tabela financeira de forma bem simples, tá? A ideia aqui é começar do básico mesmo, tá? Fazendo coisas bem fáceis inicialmente, mas que muita gente deixa para trás e acaba não fazendo. Isso aí prejudica ao longo do caminho. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a questão das planilhas financeiras, certo? Vamos então agora para a nossa parte prática, né? Que é a parte de fazer uma planilha, tá? Relativamente, a planilha é fácil de fazer, não é difícil. Mas aí tem umas pesquisas que mostram que de 80% a 90% da população brasileira não faz nenhum tipo de controle nas suas contas, o que é muito preocupante, né? Muita gente se sabota fazendo contas mentais, né? Eu vou comprar aqui, faço minha conta mental e no final do mês eu vou ter o dinheiro para pagar, mas a gente chega naquele velho problema de não ter o recurso, né, e acabar aí faltando no final do mês. Então a forma aí mais efetiva e mais tranquila também para você conseguir dar início a esse controle financeiro é fazer uma planilha, tá? Basicamente a planilha tem que ter toda a receita que você ganha, a receita recorrente, que você tenha ela mensalmente, seja como profissional de carteira assinada, como profissional autônomo, enfim, aquela receita que entra todo mês, tá? E outras receitas, por exemplo, alguma coisa que você venda em casa, algum móvel, alguma coisa antiga. Eu botei um exemplo aqui de venda de doces, né? Uma receita que você possa ter a mais naquele mês ou nos próximos meses, vem tudo para a planilha, certo? E nas despesas você tem que colocar tudo aquilo que você gasta, seja ele fixo, como água, luz, mercado, alguma prestação, que tem como reduzir nesses casos aqui, mas não tem como fugir, né? Todo mês a gente tem que pagar isso, né? E tem aqueles gastos aí variáveis, né? Por exemplo, aquele cafezinho, aquele cinema, que é onde você vai conseguir mexer na sua planilha em caso de necessidade, certo? Então, você deve fazer isso aqui, não precisa ser no Excel, tá? Você pode fazer isso numa folha, num caderno, enfim, pega o seu celular que tem calculadora e vai calculando, não tem problema. O importante é você iniciar esse processo para fazer essa planilha, tá? Porque só assim, de verdade, você vai ter um controle e uma foto do que você está recebendo e do que você está gastando. Fazer cálculo mental não funciona e você vai chegar no final do mês sempre com problema, certo? Eu preenchi aqui num exemplo dessa planilha, né, de uma pessoa que recebe uma receita líquida de 2.400 e ela tem outras receitas nesse mês de exemplo de R$600, né, ela vai ter um montante aí no final de R$3.000 de receita, certo? Aí depois, em cima desses R$3.000, a gente vem abatendo conforme as contas vão acontecendo e os valores dela. Nesse exemplo aqui, esse indivíduo teve um saldo positivo de R$745 no final do mês, né? Daí a gente vai pensar depois, mais à frente, no próximo curso, o que a gente vai fazer com esses R$745. Já deixei aqui, né, uma prévia que a gente vai colocar em reserva de emergência e reserva de objetivo. Muito importante essas duas diferenças que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas nesse momento eu queria abordar somente esse início de planilha, tá? Essa questão de você pegar esse hábito de planilhar, né, e já começar a fazer isso juntamente com o seu perfil financeiro para você conseguir aí traçar uma linha e uma meta, né, para se organizar financeiramente, certo? Então, fazer a planilha, descobrir o seu perfil financeiro e vamos para o próximo curso. Até mais!